A Polícia Federal convocou uma entrevista coletiva agora à noite e confirmou que foram encontrados corpos no Vale do Javari. Os remanescentes vão ser enviados para a perícia para confirmar se são mesmo de Bruno Pereira e de Dom Phillips. Primeiro, a Brasília, com o repórter Nolan Rupertus. Boa noite, Nolan. Boa noite, Raquel. Prazer falar com você. Boa noite a todos que acompanham o WW. Raquel, eu estou aqui em frente à sede da FUNAI, aqui em Brasília, onde durante todos esses dias de busca foram feitas vigílias, todos os dias, pedindo para que os corpos, para que os dois fossem encontrados. Infelizmente, hoje foram encontrados corpos, eles não foram encontrados com vida, claro, como você bem lembrou na abertura do WW, a perícia ainda precisa ser feita, viu, Raquel? Hoje a polícia se pronunciou, foi feita uma coletiva de imprensa um pouquinho mais cedo, há cerca de 1 hora atrás, e o delegado, o Eduardo Alexandre Fontes, que é o superintendente regional da Polícia Federal, ele deu alguns detalhes. Ele disse que o Amarildo da Costa Oliveira, aquele primeiro homem que tinha sido preso após sangue ter sido encontrado no barco dele, ele confessou finalmente o crime na noite de ontem, segundo o superintendente. E aí, hoje de manhã, a polícia foi até o local onde esse homem sabia onde os corpos estavam. Inclusive, segundo o superintendente, foi feita uma reconstituição do crime com autorização judicial e também ele explicou que afundou a embarcação de Dom e Bruno. A polícia já sabe onde está essa embarcação, mas por enquanto ainda não retirou essa embarcação da água por conta do horário, que já estava tarde. Durante toda a coletiva, Raquel, durante a coletiva, o que chamou bastante atenção, você passou alguns números aí da Amazônia, as forças e também a Polícia Federal, todo o tempo respondendo que já tem um efetivo naquele local. Os jornalistas perguntaram se a polícia iria reforçar o efetivo no local para que crimes como esse não acontecessem mais. E a todo tempo responderam que sim, que já há um efetivo ali, demonstrando certa satisfação com aquela quantidade de efetivo que tem no local. Raquel, a gente separou um trecho então do que disse o superintendente Eduardo Alexandre Fontes. Vamos acompanhar. Ontem à noite nós conseguimos aí que o primeiro preso, nesse caso, conhecido por Pelado, o senhor Amarildo, ele voluntariamente, no final da noite, resolveu confessar a prática criminosa. Durante a confissão da prática criminosa, perante delegados de Polícia Federal, delegado de Polícia Civil, a força-tarefa que nós estamos realizando, ele narra com detalhes o crime realizado e aponta o local onde havia enterrado os corpos. Nós realizamos uma reconstituição do crime, então foi realizada toda a reconstituição do crime com autorização judicial, devidamente filmada, e depois nós fomos até o local onde ele anunciou que havia enterrado os corpos e também o local onde ele comunica que havia escondido a embarcação. Ele afundou a embarcação, como as investigações elas estavam nos mostrando. E agora há pouco também saiu uma declaração da Alessandra Sampaio, que é a esposa do Dom Phillips. Eu vou ler só um trechinho aqui rapidinho. Ela diz o seguinte, abre aspas, embora ainda estejamos aguardando as confirmações definitivas, esse desfecho trágico põe um fim à angústia de não saber o paradeiro de Dom e Bruno. Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor, fecha aspas, é apenas um trecho. Quem estava em cima dessa história durante todo o dia também aqui em Brasília foi a nossa repórter Tainá Farfan. Ela preparou uma reportagem para a gente acompanha agora. Policiais acompanharam hoje um dos suspeitos ao suposto local onde estariam os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira. O ministro da Justiça publicou na internet que remanescentes humanos foram encontrados onde estavam sendo feitas as escavações. De acordo com Anderson Torres, o material será submetido à perícia. Um dos suspeitos, o pescador Amarildo da Costa Oliveira, de 41 anos, confessou ter participado do crime. Aos policiais federais, ele disse, no entanto, que uma outra pessoa teria sido a responsável por atirar nos dois. Amarildo contou ainda que a participação dele foi apenas no momento em que ajudou a enterrar os corpos. Essa informação do depoimento foi passada à CNN por fontes da Polícia Federal. Amarildo foi questionado sobre a motivação e, segundo fontes da PF, teria admitido que Pereira e Phillips foram assassinados por conta de denúncias sobre pesca ilegal na região. Ontem,
Osinei da Costa Oliveira, de 41 anos, foi preso. Ele é irmão de Amarildo e também suspeito de ligação com o desaparecimento. Em entrevista à jornalista Leda Nagli no YouTube, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a atuação dos desaparecidos. Esse inglês, ele era mal visto na região, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental. Então, aquela região lá que uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. Importante, né, a declaração da família de que agora finalmente vão poder se despedir. Embaixador Rubens Barbosa, bem-vindo à nossa roda. Nós vimos ali uma contingente grande em Manaus, agora está cheio de gente na região ali do Javari, mas a gente constata com esse caso a ausência do Estado brasileiro na Amazônia. A opinião pública internacional ela já sabia do desmatamento, da grilagem, mas ela tinha consciência dessa ausência antes desse caso? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu acho que esse é um fato importante. Mas antes eu queria fazer um comentário também relacionado com essa entrevista. Eu notei a ausência de indígenas, porque, na minha opinião, nós não temos uma visão completa do que aconteceu, mas dificilmente as autoridades militares e a delegacia regional lá do Amazonas teriam informações se não tivessem recebido informações dos indígenas, da comunidade indígena. No final da coletiva, embaixador, no final da coletiva, os jornalistas cobram as autoridades por isso, falam sobre a participação dos indígenas e aí sim eles reconhecem a ajuda que tiveram dos povos indígenas nessa busca. Pois é, esse é um ponto importante, não é? E depois, em relação à ocupação da Amazônia, evidentemente que existe a presença da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Agora, está faltando, claramente, um trabalho de inteligência, porque certas regiões da Amazônia são conhecidas como áreas onde a influência do crime organizado é muito grande. Nós vimos recentemente relatórios sobre a exploração ilegal de ouro. Agora nós estamos sabendo aí nessa região a exploração ilegal da pesca. Então, está faltando claramente uma presença mais firme das autoridades para coibir esses ilícitos, porque tudo isso que está acontecendo são fatos que desrespeitam a legislação interna aqui no Brasil. Isso vai ter muita repercussão, ou repercussão adicional ainda no exterior. Caio, você que conversa muito com o governo brasileiro, como você acha que o governo vai receber essas críticas, principalmente aí também as Forças Armadas, né? O vice-presidente Hamilton Mourão era até outro dia o grande responsável por ali, ele, Bolsonaro, que vem insistindo em culpar as vítimas. Como é que está sendo recebido todas essas críticas que o embaixador coloca? Raquel, o governo brasileiro, num primeiro momento, o pensamento do governo brasileiro já foi manifestado pelas falas do presidente Jair Bolsonaro desde o início desse processo. A única mudança que teve é a priorização a partir do segundo, terceiro dia desse episódio, quando, de certa maneira, pressionados, perceberam que isso podia tomar a dimensão que tomou. Mas o pensamento brasileiro, deste governo brasileiro sobre isso tudo que aconteceu, é o pensamento do vice-presidente Hamilton Mourão e é o pensamento do presidente Jair Bolsonaro. O pensamento de culpar a vítima pelo que aconteceu, qual é a lógica? Não, eu queria fazer o seguinte raciocínio. A Amazônia e a política ambiental brasileira, ela sempre foi problemática, ela sempre foi subjugada a grandes interesses econômicos, seja do agronegócio, seja de petróleo, né? de indústria petrolífera. Só que o que acontecia nos outros governos? Nos outros governos havia, de certa maneira, uma tentativa, pelo menos, de acomodação de interesses de indígenas, de pequenos agricultores, com os interesses poderosos. Tanto que o desmatamento na Amazônia caiu 83%, salvo engano,
de 2004, 27 mil quilômetros quadrados desmatados, um programa da Marina Silva, até 2012 foi para 4,6 mil. E em 2012 foi aprovado o Código Florestal com uma anistia para crimes ambientais, né? É aprovado pelo governo do PT. Então, o mesmo governo do PT que anistiou crimes ambientais promoveu um programa bem sucedido de desmatamento. O que acontece no governo Bolsonaro, na minha visão, ouvindo essa turma, como eu tento ouvir pelo menos todos os dias? Essa tentativa de acomodação acabou sendo, prevalecendo sim os interesses de grandes grupos e pior, do crime organizado. Lorival, o que o Caio fala é muito grave. E também juntando com o que o embaixador está colocando, eles estão dizendo que está prevalecendo os interesses do crime organizado na Amazônia com a concordância do governo. Você que conhece bem a região, qual que é a sua análise? A minha análise é de que só o braço repressivo, seja ele forte, seja ele fraco, não é suficiente. O Brasil vai ficar enxugando gelo enquanto olhar isso só do ponto de vista de reprimir, seja pescadores, madeireiros, seja pecuaristas, sojicultores, ou, enfim, todos os que tentam extrair alguma riqueza ali da floresta de forma ilegal. Porque as pessoas não vão sair de lá, elas precisam alimentar os filhos delas, elas precisam ter uma renda também. Então, o que o Estado brasileiro ainda não tem é um plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia. E essa é a visão internacional também, quer dizer, que falta ver a Amazônia como um lugar de riquezas incalculáveis, muito acima da soja, do gado, da madeira, do garimpo. Então, enquanto o Brasil não tiver esse plano, esse projeto de desenvolvimento sustentável para gerar receitas, rendas com a floresta de pé, vamos ficar nesse dilema entre reprimir de um lado e permitir de outro que as pessoas trabalhem lá. O Dom Phillips, ele entrevistava os pescadores, ele entrevistava os garimpeiros, ele tinha um diálogo com essas pessoas e muitas vezes ele dizia, eram pessoas humildes também, são pessoas pobres também. Então, essa dicotomia, todos são brasileiros. Bolsonaro disse que ele era mal visto, mas você aponta um ponto fundamental. Aí nós temos milhões de brasileiros que vivem naquela região e que precisam de apoio do Estado, não podem estar abandonados à influência do narcotráfico. O embaixador Rubens Barbosa, teremos eleições em outubro. O candidato de oposição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lidera as pesquisas. Supondo que ele vença, basta uma troca de governo para mudar a nossa imagem em relação à Amazônia? Olha, eu acho que não. Eu acho que a nossa imagem e a credibilidade brasileira no exterior só será restabelecida se nós apresentarmos resultados concretos. O Lorival está correto. Um programa de desenvolvimento, de bioeconomia, é muito importante, mas isso vai tomar tempo. No curto prazo, para restaurar a percepção externa negativa que existe hoje sobre o Brasil, as autoridades de um futuro governo vão ter que apresentar resultados concretos na questão do desmatamento, das emissões de gás estufa, no garimpo ilegal, na pesca ilegal. Não tem como deixar de tomar essas providências. E como eu disse, a presença do Estado é importante, dos militares lá na região, mas está faltando claramente uma ação de inteligência para identificar e, na minha opinião, junto com a Polícia Federal, porque o Exército não é o instrumento para fazer a repressão. A repressão é feita pela Polícia Federal, do contrabando, da falsificação de documentos, da exportação ilegal. O Brasil hoje é o maior exportador mundial de ouro. A Polícia Tudo Federal ilegal da Amazônia. A Polícia Federal que tem um efetivo diminuto na Amazônia. Caio, eu já volto com você para fechar essa roda, mas antes queria ouvir o Lorival. Lorival, na Conferência do Clima, nós fizemos uma série de promessas. A pressão empresarial foi intensa, o governo teve que mudar de posição.
Estamos cumprindo alguma dessas promessas? Bom, no curto prazo a gente está enfrentando dificuldades em conter o desmatamento e as queimadas que bateram recorde em maio. Eu conversei na segunda-feira, entrevistei aqui na CNN o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, sobre isso. Ele disse que agora, nos próximos dias, vai começar uma grande operação no contexto geral da campanha Guardiões do Bioma, que é uma mobilização de 700 policiais da Força Nacional, junto com 739, no total mais de 1.000 fiscais do IBAMA que estão atuando lá. Quer dizer, de novo, a fiscalização ela é importante, ela é frágil, ela não é suficiente, mas os programas que o governo tem precisam ser fortalecidos para que haja uma geração de receita, de renda naquela região. A gente está caminhando. E para isso precisa de vontade política, né? Caio, para fechar a nossa roda, pergunta direta. Essa tragédia impacta as chances de reeleição de Bolsonaro? Eu acho que a grande, pelo menos a expectativa que a gente tem, Raquel, é de que essa tragédia ela enforce, de certa maneira, as candidaturas, inclusive a do presidente Jair Bolsonaro, a levar a questão ambiental, a questão da Amazônia, a questão da ciência como um debate sério numa eleição presidencial. A gente está polarizado, praticamente não discute proposta nessa campanha, né? Se a gente observar, de fato, o programa de governo do incumbente, né, do presidente Jair Bolsonaro, nós não temos ainda sinais do que seria para um eventual segundo mandato. Mas do principal adversário já tem alguns sinais. E a coligação de partidos que apoiam o ex-presidente Lula, um deles é o partido Rede, que é muito ligado à política ambiental, e é o partido da ex-ministra Marina Silva, ex-candidata Marina Silva, tem sim, né, pelo que a gente leu até agora, pelo menos o que está no papel, você tem ali algum olhar. Eu penso que o impacto que pode ter, não vejo tanto assim, não consigo calcular de um impacto eleitoral, perde voto, ganha voto. O problema maior do presidente Jair Bolsonaro, a gente debate aqui todo dia, é o bolso do consumidor. Mas, de certa maneira, levar para forçar um debate político sério, eleitoral, sobre política ambiental e Amazônia, tenho essa perspectiva / até torcida. Torcemos todos, né, para que se passe a discutir um pouquinho mais de programa.